Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Pessoal, por mais que eu insista, repita, fale novamente, algumas pessoas ainda pedem que eu fale sobre coisas boas notícias. Eu não estou aqui para falar boas notícias e nem más notícias, estou aqui para informar. Veja que você tem de ter um mínimo de conhecimento e preparação para as coisas que eventualmente possam vir a acontecer meio logo, ou a médio prazo, ou talvez nunca venha a acontecer, né? Mas, se os países estão se preparando, por que os indivíduos simplesmente abrem os vídeos aqui no canal, olham, fecham e não agem minimamente para uma preparação mínima, né? Então tem de estar minimamente preparado. Veja só como os países estão agindo. Veja essa matéria aqui. O poder militar russo e chinês combinado se aproximará, mas não excederá os Estados Unidos. Eles vivem estudando, fazendo relatórios. Isso aqui é uma matéria vinculada ao Pentágono e ao Congresso dos Estados Unidos, bem recente, veja só. Então eles vivem fazendo estudos e se preparando para eventualidades, os países. E nós sabemos que o nosso país aqui, às vezes, tem falhado conosco. Então, como indivíduos, nós temos de ter a nossa própria precaução, né? Então veja o que diz a matéria. A relação sino-russa continuará a se fortalecer devido à continuação das políticas dos Estados Unidos em relação a essas duas nações, e que o poder agregado da China e da Rússia continuará a se aproximar, mas não exceder o poder dos Estados Unidos até 2022, de acordo com um novo Rand Corp relatório, um relatório, né, da corporação Rand. Bom, olha só, pessoal. Eles estão falando que se juntar o poder agregado de China e Rússia, eles estão descartando Coreia do Norte, estão descartando o Irã e outros países, até 2022, ou seja, só até o ano que vem, eles podem até empatar, se aproximar, mas não vão exceder. Mas ano que vem, quando vê, passou, e aí nós estamos em 2023. Quando vê, estamos em 2024, 2025 e 2030 vai se aproximando. Os autores do relatório descrevem a relação crescente entre Pequim e Moscou como de pragmatismo e baseada no equilíbrio com o poder duro e brando dos Estados Unidos. Sim, porque, como eu já disse, tanto Pequim quanto Moscou querem seguir os seus próprios caminhos, mas eles têm uma união pragmática. Eles não estão unidos porque se amam entre si, porque as culturas deles também são diversas, origens diversas, etnias diversas. Mas eles têm uma união pragmática para tentar equilibrar o quê? O poder duro e brando dos Estados Unidos. O que é o poder brando? Essas sanções econômicas, congelamento de ativos, embargos, boicotes, isso é um poder brando, um poder mais diplomático, digamos assim, se aproxima mais da diplomacia do que da G. E o poder duro é o poder militar que pode levar a G, né? De coerção através da força. E antes eu falava de 2022 está aí, e a China tem o projeto Made in China 2025, onde ela tem um projeto de desenvolvimento muito grande até esse período. Muitas pessoas estão dizendo, olha, não chega lá, porque tem a Evergrande aí dando sinais de que a economia chinesa pode colapsar, não seria só a Evergrande. Pode ser, a gente não sabe, existe muita coisa que a gente não sabe a respeito da China, porque é um país muito fechado. Mas daquilo que escapa de lá, daquilo que se pode observar, nós vemos aí um poder crescente, né? Não que os Estados Unidos também não estejam investindo cada vez mais, né? Estão se unindo, estão reeditando tratados, agora criando o Tratado do Pacífico, ou melhor, melhorando ele, estendendo praticamente a OTAN para lá, né? Então são dois gigantes, ou três, se nós colocarmos a Rússia aí no jogo, e depois também existe Índia, vários outros atores aí, que têm de ser observados de perto pela gente. Aí a matéria continua dizendo, além disso, a China e a Rússia compartilham o desejo de se opor a uma ideologia dos Estados Unidos, de, abre aspas, militarismo, intervencionismo e imposição pela força dos valores dos Estados Unidos a outros países, fecha aspas. Eu me pergunto se realmente esses valores são dos Estados Unidos ou são de uma classe dominante internacional que tem o domínio atual dos Estados Unidos. Porque não me parece que o povo todo, norte-americano tenha
a intenção que tem a classe dominante daquele país. A relação entre a China e a Rússia se desenvolveu gradualmente, se estreitou ao longo de 2 décadas, de acordo com o relatório que eles fizeram, né? Quando Beijing e Moscou lançaram seu primeiro exercício de campo conjunto em 2003, isso sinalizou que os 2 países haviam passado de uma relação baseada em cálculo para uma de cooperação. Quer dizer, o cálculo, eles colocam aqui, as palavras elas falam mais do que elas dizem inicialmente. O cálculo mostra algo matemático, uma frieza e um distanciamento totalmente pragmático. E aqui a palavra cooperação mostra algo mais de irmanação, como se as nações estivessem mais próximas hoje em dia. E de fato sim, mas eu insisto em dizer, estão próximas por pragmatismo, como diz a própria matéria, porque de fato eu enxergo que eles, na eventualidade dos Estados Unidos saírem da frente, acabariam depois tendo conflitos entre si, porque são, mais uma vez, nações muito diferentes uma das outras, uma da outra, aliás. A matéria continua. Entre 2012 a 2017, a China e a Rússia fortaleceram sua relação de cooperação para colaboração, em grande parte devido às sanções ocidentais. Correto. Em particular, após as sanções impostas à Rússia em 2014, devido à anexação da Crimeia, Moscou buscou laços muito mais estreitos com Pequim. Certo? A chave para esta atualização das relações foi o Plano de Cooperação Militar de 15 anos, assinado pelas 2 partes em 2002, que expandiu o fornecimento de equipamento militar, licenças de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento conjuntos. Embora a quantidade total de equipamentos não tenha sido registrada no relatório, durante esse período a China teve acesso a sistemas russos de ponta. Inclusive, aqui ele cita o que ele teve acesso, como aeronaves Su-27, Su-30, destruidores de EMES guiados e assistência técnica. Isso incluía cientistas russos trabalhando em fábricas de defesa chinesa, etc. Além disso, pessoal, eles têm um projeto em comum espacial, estão tendo um projeto em comum na inteligência artificial. Eles têm sim colaborado, tem existido uma colaboração prática aqui, como diz a matéria, inclusive entre os militares chineses e russos. É uma rotina deles, têm feito exercícios conjuntos também. Até porque não existe não é que não exista, mas se torna mais fraco uma operação militar com 2 cabeças. Então é preciso afinar qualquer exercício para que ele tenha uma cabeça única no final das contas. Não que não possa haver divergências, mas se o comando não for meio que unificado, as coisas podem complicar. E aí, então, nós vamos vendo que ambos os lados estão se preparando, Estados Unidos aqui no Ocidente com seus parceiros, e o que inclui inclusive países do Pacífico, como Taiwan, Japão, e inclui também a Austrália, inclui o Reino Unido e vários outros. Estão se preparando lá do lado oriental, China, Rússia, Coreia do Norte, Irã, que todos eles são aliados pragmáticos, também se preparam. E aqui no Brasil, um ou outro cai de paraquedas aqui nos vídeos e diz: não, vocês estão falando aí de teoria da conspiração, vocês não sabem do que estão falando, nada disso vai acontecer. E aí eles voltam a dar milhos aos pombos, e as coisas vão se precipitando, e quando pegarem essas pessoas aí, vão pegar bem de surpresa. Eu espero que eu espero que vocês, sem ficar nervosos, sem ficar ansiosos, vão fazendo pequenas preparações, como por exemplo, pequenos estoques de alimentos. Isso não se joga fora, a pessoa vai se alimentar lá na frente, se nada acontecer. Pequenos estoques de mantimentos, pequenas táticas de sobrevivencialismo, ficar atento para algumas questões que são jogadas na imprensa e que servem para nos iludir, para nos, digamos assim, para nos desviar do fato que está acontecendo no mundo mesmo. E aí, quem sabe, mais e mais pessoas começam a dar atenção a quem de fato está preocupado em passar informações verídicas, lendo as entrelinhas da própria imprensa oficial. Pessoal, deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.